Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Estou gravando esse vídeo 6h45 da manhã, tá? Estou acordando agora, cabelo ainda para ser penteado, cara amassada, mas é isso, né? É isso mesmo. Bom, eu quero fazer uma reflexão com você sobre essa situação que o Brasil está passando, né? Que a gente está vivenciando. Não pense que quando eu falo contra algumas situações, né, é porque eu sou o do outro lado. Infelizmente, o Brasil ele se tornou refém, tá, dessa situação de polarização, certo? E essa polarização, ela é um instrumento deste governo mundial para poder deixar uma nação mais fraca, um povo separado, um povo dividido, um povo que se odeia no sentido de ter brigas internas, né? Ele se torna muito mais vulnerável à dominação. Por quê? Porque o governo mundial pega um lado, né? Pega um lado e junto com esse lado, tenta destruir o outro, né? Ao invés de lutar contra toda uma nação, ele luta só com a metade, contra 40%, contra 30%. Então, é um jogo enfraquecimento de uma nação, essa polarização. Outrora a gente tinha aí, né, antes do Bolsonaro, a gente tinha aí uma suposta direita que era justamente a PSDB e tal. Mas se a gente for perceber, esse próprio sistema, que era só esquerda, ele expurgava, né, as suas maçãs podres, né, sem necessidade de ter uma bandeira, né, que para mim é uma bandeira falsa de conservadorismo, de patriotismo, disso, de aquilo, tá? Tendo em vista que a própria Forças Armadas, que deveria ser, né, a grande defensora da bandeira do Brasil, dos brasileiros, está aonde está, né? Acovardada e, enfim. Então, o que a gente tem que entender e compreender com tudo isso que está acontecendo é que o problema não é o STF, né? Ele é só a frente desta casa. O STF é só aqueles que nesse momento, está se expondo, porque o problema está dentro da casa. O problema está dentro, né, da organização política que o Brasil tem. Se você for perceber, me diga aí, qual é a família que comanda o seu estado? Aqui onde eu moro, que é no Pará, são os barbários, né? Tem os calheiros, tem os alcolumbres, tem, enfim, em toda a região deste país, nós percebemos que existem famílias que comandam aquele estado, né? E essas famílias que fazem toda esse coroneirismo vigente até hoje, né, são aqueles que ultrapassam as barreiras dos seus estados, chegando ali como deputados, chegando como senadores, chegando até como presidente, que nesse caso aí, né, nós não percebemos, a não ser o Fernando Henrique, esse centrão, né, tá ali realmente comandando o país por muitos e muitos e muitos anos. Mas não precisa, o Centrão não necessita estar à frente, porque na verdade é ele quem comanda por trás, por ter uma base muito grande, né, dentro do próprio Congresso. Tá? Então, o nosso problema ele é muito maior do que um problema só jurídico. Né? Nesse país, a gente percebe que o que reina é o jeitinho brasileiro.
O que reina é você estar dentro de uma partição pública e ver que algo sobrou, né? E você falar para si mesmo: eu não sou besta, eu não sou otário, eu não sou abestado, eu vou lá e tá sobrando ali, ninguém tá vendo. Então, esse jeitinho brasileiro que está encarnado na maioria dos brasileiros, né, é esse o grande mal, esse é a grande desgraça desse país. O nosso país, na verdade, necessita de cura interior, de uma cura verdadeira, e não só eliminar os perigos que aparentemente estão expostos, porque os perigos eles são interiores, tanto em estado quanto em município, quanto em nós mesmos, tá? É só você lembrar aí do bichinho, né, da Pam Pam Pam, onde os governadores tomaram de conta quantas denúncias de corrupção com o dinheiro público, quantas milhões e milhões, quiçá bilhões de reais foram desviados e quantas pessoas, né, necessitadas faleceram por conta disso. No meu estado aqui, por exemplo, né, tiveram várias denúncias e várias situações que aparentemente hoje, né, elas são esquecidas. Elas são esquecidas. E se você for perceber, todos os governadores que estavam comandando seus estados lá na Pam Pam Pam, ou não, né? Ou permaneceram nos seus governos, ou entraram no governo federal como ministros. Será que eles, de alguma forma, receberam algum favor por ter feito o que fizeram? Porque as denúncias internas dos seus estados são terríveis. Como é que um governo ele pega pessoas tão malquistas, tão mal faladas nos seus estados e fora dos estados para ser seus ministros? A não ser que seja uma forma de recompensa, tá? E também temos dentro do próprio governo Bolsonaro, como por exemplo o Flávio Bolsonaro, que foi contra a CPI da Lava Toga. Ué, essa mesma toga que hoje está fazendo tudo que está fazendo não só com a sua família, mas com o seu país. Imagina, né? É, você expor que está indo contra um sistema, mas quando é para poder investigar e tentar sanar esse problema, você simplesmente vota contra uma CPI. E onde é que está o Flávio Bolsonaro falando agora nessa situação em proteção do seu pai e do seu irmão? Então, gente, aquele negócio que temos no país, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O próprio presidente falou que ele faria qualquer coisa, presta bem atenção, qualquer coisa para defender os seus filhos. Nem que ele coloque toda uma nação à mercê de todo esse sistema, né? Ele faria ou fez para proteger os seus filhos, tá? Então a gente tem que fazer essa reflexão, gente. Você que fica emocionado, emocionada, né, com toda essa situação que está acontecendo, eu não quero uma ditadura nesse país, tá? Eu não quero nem de um lado nem de outro. Eu quero um país livre. Eu quero um país onde nós possamos é, é, praticar a nossa fé tranquilamente. Eu não sou contra o término das igrejas, apesar de ser um destemplados. Eu acho que um governo ele nunca fica no vácuo, né? Nunca fica vago. Se por acaso as igrejas terminarem forem extintas no país, outra religião virá e implantará situações terríveis aqui dentro do nosso país. Então eu não sou contra, apesar de ter muita bandalheira nos templos, né?
Eu acho que o próprio sistema religioso ele vai se auto não consertando, se autodenunciando, se autoajeitando, sabe, naquela situação, e é bom que tenha, tá? Porque muitas vezes existe sim alguém dentro desses templos que eles são sinceros e acolhem pessoas que estão necessitando de verdade, tá? E mas nosso país necessita de uma cura interna, uma cura realmente, sabe, onde nós possamos ter a noção, ou ter dentro de nós, certo? Que, primeiramente, a nossa vida não vai ser eterna aqui, tá? Que a nossa sociedade ela vai se renovando, e a nossa fé nos diz que existe uma outra sociedade que está nos aguardando, que é uma sociedade celestial, uma sociedade divina, uma sociedade onde não terá mais fome, não terá mais choro, não terá mais dor, tá? E eu tenho que ter a noção dentro de mim de que eu só vou ser digno de entrar lá nesta nova sociedade se eu realmente tiver toda essa influência, né, aqui deste mundo, da nossa sociedade negativa, certo? Expurgada de mim. E já vivendo essa sociedade celestial agora, já praticando, né, essas ações, né, enfim, essa demanda, certo? Neste plano, neste mundo. E como é que eu faço isso, irmão Rafael? Sendo cortês, sendo educado, sendo acolhedor, servindo ao próximo, né? Estando numa fila, por exemplo, tá? E você vê alguém que está, uma senhora, um senhor, né? Vendo alguém que você está vendo que está com urgência e que precisa logo, né, passar, ser atendido logo numa fila de supermercado, seja lá onde for, ceder, vem cá, entra aqui no meu lugar, eu vou lá para trás, não tem problema. Fica aqui na minha frente. Você quer passar? Pode passar, não tem problema. Você fazendo algum lixo, comendo algum bombom, algum salgado, e aquele papel, aquele saco que está na sua mão, não jogar no chão, guarda no seu bolso para jogar no lixo, ou veja numa lixeira e jogue. A minha calça é cheia de lixo no bolso. Quando eu chego em casa, eu tenho que às vezes tirar, às vezes eu esqueço. E aí, quando eu vou vestir de novo a calça, eu coloco a mão no bolso, tá lá, papel de supermercado, papel de banco, saquinho de bombom, porque de alguma eu me sinto mal, eu me recuso a jogar lixo no chão, entende? Porque eu sei que eu estou contribuindo negativamente para a sociedade, entende? Então, dando bom dia, dando boa tarde, vendo algum vizinho, sabe, com vários sacos de supermercado, não conseguindo levar sozinho, você se oferecer, deixar a pessoa que está ao lado tentando passar na frente do seu carro, deixar passar, não ficar impedindo. Eu sei que às vezes é complicado porque tem os mal educados que querem passar todo mundo, né? E querem forçar a tua. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que já treinar hoje em dia, aqui nessa sociedade, tá? E esse treino, ele tem que não só ser algo pensado, mas já entranhado em nós, para que a gente não já faça essas ações até já automática, até já sem
se auto-perguntar, né? Se questionar, eu acho que eu tenho que fazer. Não, já é automático. Então você já estará fazendo essa preparação aqui, contribuindo com a sua sociedade, né? E só assim, nós vamos realmente mudar esse país. Não vai ser. É claro que urgente, é igual o antibiótico, né? O antibiótico é isso. O antibiótico só serve para uma situação aguda, para uma situação onde realmente você necessita estancar aquela crise o mais rápido possível, para não ter mais consequências. Porque quando você toma um antibiótico, você vai matar as bactérias ali ruins e as boas. Né? Você vai fazer uma limpeza aí no seu organismo, né? Retirando as ruins e as boas. Então, é só num caso extremo que você tem que tomar um antibiótico. Não é, sabe, como se fosse uma vitamina B12, B não sei o quê, enfim. Não, tá? E nós estamos precisando sim de um antibiótico. Precisamos de um antibiótico no que estamos vivendo agora. Mas esse antibiótico, né, ele vai parar essa situação que está aí aguda, mas a causa primeira, né, até chegar a essa situação que chegamos, ela também necessita ser combatida, porque as famílias continuarão, né? O Congresso estará cheio de pessoas influenciadas por essas famílias, por esses clãs, que não são só famílias de coronéis, mas também famílias de donos de igreja também. Tá? Não sei se você sabe, existe um partido do Edir Macedo. Né? Então, irmãos, a minha preocupação é essa, que as pessoas elas achem que bastou fazer uma limpeza ali no STF, né? Que o país ele vai voltar à sua normalidade. Quando é que ficou normal? Quando nós tivemos realmente um país, realmente que a gente pudesse, de alguma forma, né, ter uma perspectiva de futuro realmente benéfica para nós, para os nossos filhos. Ah, entrou aí o Messias, entrou o Bolsonaro, né? Mas o próprio, tudo bem, pode ter as melhores intenções, mas o próprio sistema corta. Seja Bolsonaro, seja lá quem for que entre no governo desse país, ele vai enfrentar aqueles que querem que o país continue como está, porque eles lucram em cima disso. Né? São brasileiros que lucram com a desgraça dos seus próprios irmãos de nação. Esses são os maiores traidores. E esses que nesse momento agora estão escondidos. São esses que nesse momento agora, né, estão aí ofuscados ou protegidos, ou enfim. Porque eles cedem, eles são vendidos, eles são gananciosos, eles passam a mão mesmo, enfim. Então, irmãos, não caia nessa situação de que existe um salvador para esse país, como é ventilado aí nos YouTubers, na internet, ou em algumas mídias externas, que existe só um salvador, que só ele pode fazer isso ou aquilo, que só ele, sabe, é a resposta para a nossa nação, sabe? É claro que eu prefiro que seja ele do que o que está agora. Eu prefiro, né, uma morte lenta do que uma morte rápida, tá? Mas, se bem que nessa situação de morrer, eu prefiro morrer logo rápido, né? Eu falo politicamente, eu falo como sociedade, né? Porque
Se for algo da minha vida, assim, realmente, uma doença, eu prefiro logo, sabe, algo rápido. Olha, é isso ali, vai bater, pronto, pá, pum, pum, do que ficar anos e anos definhando numa cama, né? Então, eu tô falando em relação à sociedade, em relação à comunidade, né? Pelo menos dá tempo da gente conseguir mais almas para Deus, de evangelizar, de mostrar, né, para muitas pessoas que são carentes do Evangelho. Dá tempo da gente ainda falar quando a morte é mais lenta, né? Quando é rápida, já era. E, enfim, então não coloque suas esperanças, sabe? Não coloque suas esperanças assim em pessoas, porque pode ser que estanque agora isso, pode ser que isso acabe, pode ser que no Brasil tenha uma revolução, né? E é retirado aí todo esse o retirado o todo esse governo, retirado todo esse STF, tudinho retirado, mas lembre que é algo profundo. O problema desse país é algo muito mais profundo do que a gente imagina. É algo da natureza brasileira que tem que ser mudada, tá? É a natureza brasileira que tem que ser mudada, certo? E essa mudança da natureza brasileira só vem com cura, com uma cura que o povo hebreu recebeu quando estava no Egito, clamou a Deus, Deus escutou, se inclinou, escutou, né? E ouviu ali, ouviu o que eles estavam clamando e enviou o Messias daquela época, que foi Moisés, né? Hoje nós já temos esse Messias, ele já está disponível, só que a gente acaba buscando outro Messias, se é que você me entende, tá? Então é isso, irmãos. É isso que eu queria falar para vocês. Certo? Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.